uma doença que está sendo muito comum agora. Não sei, muitos dizem que até é efeito da pandemia, né? Uma sequela da pandemia, mas muitos estão com Alzheimer, né? Uma doença que vem sendo falada muito nos últimos anos. E aí, existem, claro, estudos, pesquisas também sobre essa doença, e com essa ciência, com esse estudo, é possível também fazer um trabalho para que a pessoa... Porque é difícil, o Alzheimer já é uma situação mais, vamos dizer assim, mais específica, vamos dizer assim, e aí retardar o processo do Alzheimer, não sei se eu consegui explicar direito, mas com esse estudo é possível fazer isso? Aí, depois desse exame, dessa análise técnica, é possível? Excelente pergunta, Sabrina. Essa é uma situação que muitas pessoas buscam e às vezes elas já têm a preocupação por alguém da família já ter passado ou estar passando por isso. A maior parte do desencadear do Alzheimer, sim, se deve a uma alteração genética que a pessoa tem a predisposição, mas se utilizar alguns suplementos já com bastante antecedência, você consegue também silenciar o Alzheimer, desde que em conjunto com isso, entre com a parte de detox. Por quê? Porque hoje a maior parte das doenças, inclusive o câncer, se deve à quantidade de toxinas circulantes que a gente vai carregando no nosso corpo. Por exemplo, metais tóxicos, como alumínio, mercúrio, chumbo. Então, esses metais, algumas pessoas têm em excesso. Quem não consegue detoxificar bem o corpo, já por ter uma alteração genética, essas pessoas precisam estimular isso usando alguns suplementos específicos ou não entrando em contato com alimentos que contenham isso. Não só alimentos, mas, por exemplo, maquiagens, né, produtos que a gente passa no cabelo, até mesmo esmaltes, né, associado também a produtos que tenham plástico, né? O bisfenol, tudo aquilo que a gente vai aquecer no micro-ondas. Então, essas coisas todas, elas vão entrando em contato com o nosso corpo. Algumas pessoas não conseguem detoxificar isso naturalmente. E aí, isso vai ficando armazenado dentro das células, então vai intoxicando o corpo. Também pode vir a intoxicar a parte, o funcionamento cerebral, levando a uma predisposição maior ao desenvolvimento do Alzheimer. Não só o Alzheimer, mas também câncer. Só que aí, quando você já se antecipa e você já começa a naturalmente ter uma alimentação melhor, ter bons hábitos, para quem tem Alzheimer, praticar a leitura, né? Principalmente silenciar mais o estresse, entrar em contato com a natureza, cuidar com o excesso de poluição eletromagnética, né? Que hoje a gente, principalmente quem vive nos grandes centros, tem um excesso de poluição eletromagnética que também vai desencadeando vários problemas. Além disso, utilizar a suplementação adequada. Então, fazendo isso, a gente consegue estar silenciando, estar retardando, e é por isso que eu falo que está muito mais associado às nossas escolhas e ao nosso meio, o meio que a gente vive. Mas, quando a gente não sabe, a gente, às vezes, não age por não saber e por não ter o conhecimento, né? Exatamente, falta de conhecimento, falta de informação, por isso que é o nosso papel trazer, né, à tona esse assunto, justamente para trazer essa oportunidade para as pessoas entenderem um pouquinho. Agora, quando a equipe, né, da assessoria de imprensa nos enviou o conteúdo falando, né, sobre essa ciência, sobre esse estudo, é interessante que uma das explicações da nutricionista é muito interessante, e eu vou reforçar aqui, que quase todas as doenças começam pela boca. Já como, né, nutricionista, né, Jaciara, o que você diz? Porque o nosso corpo fala, o nosso corpo reage.
É que às vezes a gente ignora, né? Ele está reagindo ao estresse, está reagindo aos metais, ao acúmulo de gorduras, vem obesidade e vai, enfim, a gente acaba virando uma bomba, né? O ser humano, se ele não se cuidar, ele vira uma bomba. Então, e a maioria das coisas vem justamente pela boca. Então, eu achei muito interessante essa fala sua e por isso que eu coloquei aqui. Então, eu queria que você explicasse, né, para os nossos telespectadores e internautas justamente isso, porque a gente tem que pensar muito bem o que a gente come, né? Exatamente, Sabrina. A maior parte das doenças vão começar pela boca e automaticamente elas começam pelas nossas escolhas, porque ninguém nos obriga a colocar nada na nossa boca sem a nossa vontade. Então, por isso que eu falo que uma das coisas mais desafiador cuidar dessa área, mas pensando que quando a gente vai falar sobre o adoecimento em si, nós temos que adoecer o corpo físico e o corpo emocional, mental, para vir a desencadear uma doença. O que é mais fácil de estar solucionando? Eu controlar todos os meus pensamentos, controlar todas as minhas emoções, que tem interferência com tudo que acontece lá fora, ou eu controlar aquilo que eu vou escolher para me alimentar? Eu considero que escolher o que eu vou colocar na minha boca, o que eu vou me alimentar, é muito mais fácil do que controlar as minhas emoções. E automaticamente, quando eu começo a regular, a monitorar a minha alimentação, a ter mais noção do que eu estou escolhendo, ter mais consciência, eu consigo também regular as minhas emoções. Porque muito do açúcar que a gente ingere, que às vezes algumas pessoas dizem, mas eu não como açúcar, não come o açúcar puro, branco, mas come o açúcar que está dentro dos alimentos. O excesso de carboidratos que vai se transformar em açúcar no final e automaticamente vai adoecendo as nossas células e também vai adoecendo o nosso cérebro e o nosso emocional, porque a gente se torna viciado em determinados alimentos. O excesso de aditivos, de conservantes que está nos produtos industrializados também serve como uma forma de nos manter ali presos, viciados. Então, a maior parte das pessoas hoje é viciada nos alimentos, é viciada em açúcar, é viciada em sentir aquela sensação de bem-estar imediata que ela não ultrapassa mais que alguns segundos. É por isso que algumas pessoas precisam estar comendo sempre, de hora em hora, a todo momento, e hoje a gente já tem comprovações científicas que não é necessário comer de 3 em 3 horas. Algumas pessoas simplesmente adoecem por ficar comendo o tempo inteiro. Então, o nosso corpo, ele sempre vai falar. Ele sempre vai mostrar, através de uma dor de cabeça, através de um cansaço, através de um inchaço, de uma retenção, né, que está vendo ali que está tentando, está indo para a academia, o peso não baixa. O que é isso? É o corpo falando que tem algo que não está certo. E se tem algo que não está certo, eu preciso parar e olhar para solucionar isso. Porque na maior parte das vezes, o que acontece? A gente entra no modo automático. E esse automático é o que leva as pessoas para o adoecimento, porque nada acontece do nada. É como eu falo no meu livro, que está próximo a ser lançado, eu explico que nada é do nada, não existe nada que vem do nada. Os sinais, eles sempre são nos dados, são nos mostrados, só que a gente não está ali presente para ouvir os sinais. A gente está sempre envolvido com muitas coisas e às vezes uma doença é a forma de manter aquela pessoa parada, para ela então começar a se resgatar e começar a reestruturar toda a sua alimentação, a reestruturar o seu emocional, né, os seus laços com as pessoas, e aí tudo isso está interligado, né? Está tudo junto. Que bacana, gente. Olha só, eu tô adorando conversar sobre esse assunto com a Jaciara. Se deixar, eu vou ficar aqui a tarde toda perguntando para ela aqui, mas como a gente já está quase com o tempo encerrando, só para a gente esclarecer bem, Jaciara, é o seguinte: a epigenética,
com certeza é uma novidade, está chegando. Não sei se todos os profissionais na área da saúde, especificamente nutricionistas, têm essa informação, sabe desse estudo, provavelmente sabe, mas são poucos, talvez aqui, eu vou falar aqui na nossa região, tá? Então, assim, para que as pessoas que estão nos ouvindo, despertou curiosidade, queira fazer, né, os exames específicos, a análise da sua saúde mesmo, como ela está, para saber o que ela pode se prevenir futuramente. Como que faz isso? Hoje é somente com alguns especialistas? É encontrado em outras formas de... o que eu quero dizer, no público, é somente no privado? Como as pessoas vão achar, né, essa forma de cuidar da saúde? Então, Sabrina, hoje poucos profissionais trabalham dentro dessa realidade, né, que é a gente usar a epigenética para silenciar os genes ruins, mas é como eu falei em uma das falas aqui, né, a gente pode começar com aquilo que a gente consegue fazer hoje. Então, para conseguir consultar, realmente só vai ser no privado. Para ter acesso a tudo isso, a gente não tem isso em planos de saúde também disponível, mas o que as pessoas podem fazer para já começar algo hoje? Começa a pesquisar sobre o assunto. Então, hoje no YouTube existem vários vídeos. Eu tenho um canal no YouTube também, onde eu falo sobre epigenética, sobre as explicações, as formas como a gente já pode começar a atuar na nossa vida. Porque quando que é necessário fazer realmente um estudo mais aprofundado? Eu recomendo para todas as pessoas que já tiveram algum problema de doença familiar. Mas hoje em dia existem pessoas que estão vindo a desenvolver câncer ou outras doenças sem terem herdado o gene. Então, o que isso sinaliza? Que mesmo eu não tendo o gene, eu posso desenvolver ou acordar algo que já nem existia ali em mim. Por quê? Através dos meus hábitos. Então, a epigenética ela vai muito mais além e vai falar muito sobre os nossos hábitos, de ter boas escolhas alimentares, escolher alimentos que sejam orgânicos, uma água de boa qualidade, usar estratégias para diminuir a poluição eletromagnética, como o aterramento, colocar o pé na grama, fazer os shots antioxidantes, desintoxicar, eu ensino lá no meu canal também, usar o limão, a cúrcuma, gengibre todo dia de manhã, tomar a quantidade de água adequada, praticar atividade física, dormir. Quando a gente segue essa linha, a gente vai silenciando. E aí, para quem realmente tem as doenças no sistema familiar, quer fazer um estudo mais aprofundado, procure um profissional especialista na área para poder atuar e trabalhar dessa forma, onde ele vai passar o direcionamento com as suplementações. Mas às vezes a gente está querendo ir para o avançado sem seguir o básico. E o básico o que é? Cuidar da sua alimentação através do que você tem hoje. Já retirar industrializados, retirar glúten, lactose, açúcar, né? Ser praticante do jejum também já vai matando as células ruins, vai fazendo um processo de detox natural. Usar essas estratégias vai fazer com que a gente já avance e a gente já saia do básico. Então, a gente já parte para o avançado e aí depois entra com a cereja do bolo. A questão é que às vezes a gente quer a cereja do bolo sem a gente fazer o básico. E o básico precisa ser feito todos os dias, né? Que vai depender muito das nossas escolhas. Então eu diria assim, como o nosso tempo é curto aqui também para aprofundar, vocês podem entrar, buscar lá no YouTube, Jaciara Petri, escreve epigenética. Vocês vão conseguir estar entendendo um pouquinho mais desse assunto. Me procurar lá também no Instagram, eu também falo sobre isso, sobre como a gente fazer detox, porque essas vão ser as formas naturais da gente começar a já fazer, né? Como não tem muitos profissionais que trabalham com isso,
eu recomendo que vocês comecem a buscar, fazer essa busca orgânica mesmo, né? E aí a gente vai conseguir estar avançando, melhorando a nossa saúde física, mental e emocional. Tá certo. Obrigada, Jaciara, pela sua participação, pela sua explicação. Deixa eu falar de novo o seu canal do YouTube e também gostaria já de fazer um convite aqui no ar para você, quando fazer o lançamento do seu livro, tá aberto aqui o canal para você também falar, né, do seu livro, contar um pouquinho da história do seu livro, tá bom? Muito obrigada pela sua participação e deixo aí a sua consideração final. Obrigada, Sabrina, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que esse pouquinho que a gente esteve aqui promova alguma mudança interior, alguma vontade de vocês quererem fazer diferente. Não aceitem a doença ou os sinais de doença, né? A gente sempre está recebendo esses sinais e a gente pode fazer algo para modificar. E não é às vezes não é o remédio que vai resolver, né? O remédio ele vai remediar alguma questão que está acontecendo ali, mas a gente precisa resolver a causa. E a causa, a raiz, na maior parte das vezes está associada com os nossos hábitos, com as nossas escolhas. Obrigada, uma ótima tarde a todos.